Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O clube privado Elite era mais do que apenas um lugar para relaxar. Era um santuário de poder, um enclave de dinheiro, influência e segredos indizíveis. Afastado da agitação da cidade, atrás de muros grossos e portões eletrônicos inacessíveis, este bastião de luxo exalava exclusividade. Pisos de mármore polido refletiam lustres brilhantes, enquanto as paredes eram adornadas com obras de arte moderna que valiam milhões. O ar vibrava com uma energia silenciosa, a de conversas sussurradas sobre negócios e decisões colossais que poderiam abalar economias inteiras. A atmosfera naquele dia estava particularmente tensa. Uma competição amistosa de tiro havia sido organizada, uma desculpa ideal para os membros mais ricos testarem suas habilidades em um duelo de habilidade e ego. Nesta sala equipada com a mais moderna tecnologia, onde o barulho dos tiros era abafado por painéis de isolamento acústico, um punhado de bilionários e seus convidados cuidadosamente selecionados se reuniram. Entre eles, homens de ternos sob medida, relógios reluzentes e olhares frios, acostumados a dominar todos os espaços que atravessavam. Quando Emma atravessou a porta do campo de tiro, a sala pareceu prender a respiração por um instante. Vestida com simplicidade, sem nenhum sinal ostensivo de riqueza, ela caminhava com passos confiantes, mas comedidos, como se tivesse consciência de estar entrando em um mundo que não era o seu. Ela carregava uma simplicidade que contrastava com a opulência ao redor, uma estranha entre os ricos. Uma onda de sussurros percorreu a sala, cortantes como agulhas. Era possível sentir os olhares pesados, os julgamentos silenciosos, e às vezes explícitos, lançados sobre ela. Alguns sorriam com condescendência, outros a olhavam com desconfiança. Olha quem vem atirar com agentes, zombou um homem de terno feito sob medida, com os olhos semicerrados de desprezo. Uma mulher. Ela só vai atrapalhar a linha de tiro, disse outro com um sorriso irônico, já pronto para zombar. Emma sentia esse peso sobre si, essa hostilidade surda que buscava desestabilizá-la, fazê-la fugir. Ela poderia ter se virado, desistido antes mesmo de começar e desaparecido nas sombras de onde viera. Mas esse não era o seu estilo. Não desta vez. Calma e impassível, ela se aproximou do balcão onde as armas estavam enfileiradas. Seu olhar se deteve por um instante em cada uma delas, passando a mão com destreza pelos canos e mecanismos. Um gesto preciso e natural que revelava um conhecimento muito mais profundo do que se poderia imaginar. Alguns homens trocaram olhares surpresos. Alguns franziram a testa, surpresos por ela dominar tão bem aquele universo, algo que eles pensavam ser reservado para o mundo deles. Um bilionário um pouco mais velho, com um sorriso irônico, aproximou-se e disse-lhe: "Primeira vez atirando?" "Sim", ela respondeu simplesmente com a voz calma, mas firme. Um silêncio se instalou pesado e cheio de expectativa. Todos esperavam que ela cometesse um erro, uma hesitação, um tiro perdido. Apostaram que ela cairia. Mas Emma respirou fundo, fechando os olhos por um instante para clarear a mente. Aquilo não era um jogo para ela. Aquele momento tinha um significado muito maior. Aquele tiro repercutiria muito além da sala. Os 10 tiros que ela estava prestes a disparar eram apenas o começo de uma mensagem, uma primeira salva em uma batalha que prometia fazer os poderosos tremerem. Emma ajustou lentamente a mira, com o olhar penetrante no alvo que oscilava levemente a poucos metros à sua frente. Cada movimento era preciso, resultado de intensa concentração e maestria pacientemente adquirida. Ao seu redor, o murmúrio dos bilionários quase se extinguira, substituído por curiosidade misturada com descrença. "Talvez você devesse se acalmar", disse um homem de smoking, estreitando os olhos com ar condescendente. "Isso não é um brinquedo, sabia?" Emma não respondeu. Seu dedo roçou o gatilho com uma delicadeza quase surpreendente, um arrepio percorreu seu braço, uma lembrança das incontáveis horas de treinamento clandestino, longe de todos aqueles olhares. Cada fibra de seu corpo estava tensa, pronta para liberar o poder reprimido. O primeiro tiro soou, agudo e preciso. O estampido ecoou pela sala silenciosa como um sinal poderoso. O buraco no alvo se alargou, agudo e perfeitamente centralizado. Um silêncio quase religioso se instalou, enquanto um murmúrio de espanto percorreu a sala. Algumas sobrancelhas se ergueram, revelando espanto misturado com descrença. "Sorte", disse um bilionário, em tom de brincadeira com um sorriso nos lábios. "Ela só tem sorte, só isso." Mas Emma não se distraiu. Continuou com determinação. 1, 2, 3 tiros, cada um disparado com a mesma precisão cirúrgica do primeiro.
O ar parecia assumir uma tensão nova e palpável, como se cada bala disparada apagasse ainda mais a arrogância de quem a observava. O riso que inicialmente saudou sua chegada desapareceu, substituído por um silêncio pesado. Como alguém sussurrou com a voz tingida de descrença. No quarto, quinto e 10º tiros, cada projétil perfurou o alvo no centro, exatamente na altura da cabeça. Um tiro perfeito, implacável, sem a menor hesitação. O silêncio na sala tornara-se avassalador, quase palpável. Cada olhar agora caía sobre ela carregado de uma emoção complexa, não mais zombaria ou desprezo, mas medo, respeito, ou talvez uma ameaça velada. Emma abaixou a arma lentamente com uma expressão de completa calma estampada em seu rosto. Ela sabia que acabará de atingir mais do que um alvo de papelão. Acabará de abalar um sistema inteiro, um mundo de aparências e poder, à sua maneira. Um homem entrou lentamente no meio da sala, chamando a atenção de todos. Era o bilionário mais influente, aquele cujo nome ecoava como um símbolo de poder absoluto. Sua estatura imponente contrastava com o comportamento calmo de Emma, e ainda assim em sua voz rouca, podia-se ouvir uma mistura de questionamento, desafio e talvez preocupação. Quem é você realmente? Ele perguntou, atenção palpável em cada sílaba. Emma deu um pequeno sorriso, um sorriso que dizia muito sobre sua determinação e confiança. Aquele que mudará o seu mundo, ela respondeu simplesmente sem tremer. Um silêncio pesado se instalou. Então, com graça comedida, Emma pousou a arma sobre a mesa. O murmúrio que permeava a sala se transformou em um silêncio quase respeitoso, carregado de uma nova gravidade. Mas a precisão dos seus tiros era apenas parte do que ela havia conquistado. O que realmente chocaria os bilionários era o que ela havia deixado para trás, uma mensagem sutilmente escondida nos alvos. Cada uma delas continha inscrições quase invisíveis, apagadas pelo tempo ou deliberadamente desbotadas, mas perfeitamente claras para aqueles que sabiam ler nas entrelinhas. As palavras estavam ali, cruéis e acusatórias. Corrupção, injustiça, egoísmo, mentiras, exploração, impunidade, racismo, desigualdade, silêncio, despertar. Cada termo era uma condenação. Uma avaliação brutal do sistema que esses homens construíram e protegeram, às vezes em detrimento de milhões de outros. Um dos bilionários, pálido como papel, caminhou até os alvos, quase hesitante, leu-os em voz alta. Isto é um ataque contra nós? Emma sentiu lentamente, seu olhar penetrante desafiando a arrogância deles. Sim, um convite para abrir os olhos. Você pode continuar a ignorar o que fez, a viver na sua bolha de poder, na sua impunidade. Mas os tempos estão mudando. Esta mensagem, estas 10 batidas, são apenas o começo. O silêncio se rompeu quando vários celulares acenderam discretamente. Fotos estavam sendo tiradas e vídeos gravados. Emma sabia que essa ação se tornaria uma bola de neve. Por que nós? Perguntou outro mais jovem com as mãos tremendo. Porque você tem o poder de mudar as coisas, ela respondeu. Ou de destruí-las. Os bilionários trocaram olhares preocupados. Alguns viam o olhar de Emma como um desafio, outros como uma ameaça. Mas todos entendiam que hoje um novo capítulo havia sido aberto. Emma girou nos calcanhares, pronta para deixar o clube, enquanto a sala permanecia congelada em uma nova realidade. Na manhã seguinte, a notícia já havia circulado na mídia financeira e nas redes sociais. Um vídeo amador havia vazado. Uma mulher, desconhecida do público em geral, dando 10 tacadas perfeitas no campo de golfe de um clube privado, acompanhado de uma mensagem contundente contra a corrupção e a injustiça. Os bilionários reunidos no dia anterior estavam chocados, mas também em alerta. Seus assistentes organizavam reuniões com urgência, tentando conter a tempestade que começava a se formar. Alguns estavam furiosos, outros preocupados com o que aquela mulher representava, uma voz que ousava desafiar seu mundo fechado. Emma, por sua vez, já havia desaparecido do radar. Ela sabia que esse gesto teria consequências, mas estava pronta para pagar o preço. Nos dias que se seguiram, investigações revelaram diversos escândalos financeiros cuidadosamente ocultados por alguns dos bilionários presentes no clube. O público, galvanizado por este símbolo, exigiu responsabilização. Protestos eclodiram, exigindo maior transparência, justiça e imparcialidade. O tiro perfeito de Emma se tornou um sinal, um despertar coletivo, um chamado à ação. Mas nas sombras, alguns já planejavam sua vingança, determinados a silenciar aquele que ousou desafiá-los. À medida que o choque da atitude de Emma se espalhava, os bilionários do clube privado se reuniam em segredo para traçar estratégias. A humilhação no campo de tiro despertara neles uma raiva fria e um medo entorpecido.
Precisamos encontrar essa mulher, decidiu um deles, um magnata das finanças com um olhar severo. Ela ameaça não só a nossa imagem, mas também os nossos interesses. Se ela acha que seus 10 tiros vão derrubar nossos impérios, ela está redondamente enganada, acrescentou outra voz. Temos os meios para silenciá-la. Mas Emma não era um alvo fácil. Ela estava cercada por antigos contatos militares, aliados na imprensa independente e uma forte rede de contatos. Todas as tentativas de localizá-la fracassaram. Enquanto isso, Emma continuou sua luta, revelando gradualmente as verdades por trás da agenda oculta das elites, sonegação fiscal, corrupção política e exploração humana. Seus tiros no estande de tiro foram apenas o primeiro tiro em uma guerra silenciosa. A luta estava apenas começando. À medida que a pressão aumentava e os poderosos redobravam seus esforços para esmagar toda a oposição, Emma recebeu uma mensagem enigmática. Um convite para uma reunião secreta com uma figura influente, porém desconhecida. Curiosa e cautelosa, ela aceitou. Em um escritório discreto, longe dos olhares do público, ela conheceu Alexander Bennett, bilionário, mas conhecido por sua integridade e ideias progressistas. Ao contrário dos outros, ele compartilhava das preocupações de Emma e a via como uma aliada valiosa. Você abalou o sistema, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. Mas, para mudá-lo, precisamos de mais do que grandes gestos. Precisamos de uma estratégia, de uma força unida. Emma sentiu um sopro de esperança. Juntos, eles poderiam agir de dentro para fora, unindo poder e justiça. A luta se tornou coletiva. Com o apoio de Alexander Bennett, Emma conseguiu expandir sua rede muito além dos contatos iniciais. Juntos, construíram uma coalizão silenciosa, porém poderosa de ativistas, jornalistas, denunciantes e até mesmo algumas figuras influentes do mundo financeiro, dispostos a agir por justiça. Revelações se sucederam, atingindo níveis até então inalcançáveis. Escândalos irromperam na imprensa mundial, forçando investigações oficiais e provocando agitação política. Mas essa nova visibilidade também atraiu a atenção de inimigos, que intensificaram seus ataques, tentando desacreditar Emma por meio de campanhas de difamação e pressão legal. Apesar de tudo, a determinação do grupo crescia. Emma entendeu que o verdadeiro poder não vinha de um único tiro, mas do movimento que ela havia iniciado. A mudança, frágil mas possível, começava a tomar forma. À medida que a coalizão de Emma ganhava influência, os bilionários desestabilizados revidavam de todas as formas. Ameaças, pressão política, tentativas de suborno, nada parecia capaz de deter a maré crescente. Mas a luta estava tomando um rumo decisivo. Uma grande reunião internacional estava prestes a acontecer, reunindo os principais atores do poder econômico global. Era lá que tudo seria decidido. Emma, agora uma figura emblemática do movimento, foi convidada a discursar perante esta assembleia. Foi um enorme desafio, confrontar pessoalmente aqueles que subestimaram seu potencial, mas que ainda detinham todas as alavancas do poder. Quando chegou o dia, ela subiu ao pódio, com o olhar fixo e o coração disparado. Atrás dela, milhões de vozes a aguardavam. À sua frente, os bilionários, ainda impassíveis. Este discurso seria sua última chance. A chance que poderia mudar tudo, ou destruir tudo. Sob os holofotes, diante de uma assembleia das maiores potências econômicas do mundo, Emma respirou fundo. Todos os olhares estavam fixos nela, alguns desafiadores, outros expectantes. Senhoras e senhores, ela começou com uma voz calma, mas firme. Há algumas semanas, vim aqui, a este clube, com uma mensagem simples. Uma mensagem que alguns queriam ignorar, outros ridicularizar. Ela fez uma pausa e observou a sala. Aqueles 10 tiros não foram apenas um feito técnico. Eles representaram 10 verdades que você se recusa a ver. Corrupção, injustiça, exploração, silêncio. Um murmúrio percorreu a assembleia. Vocês construíram suas fortunas sobre alicerces instáveis, muitas vezes às custas dos mais vulneráveis. Mas o mundo está mudando. As pessoas estão acordando. E estou aqui para dizer que o tempo da impunidade acabou. Emma sabia que suas palavras eram uma bomba. Ela continuou, apresentando evidências, testemunhos, fatos. Os olhares fechados gradualmente se transformaram em espanto, alguns até em respeito. No final, um silêncio pesado reinou por alguns segundos, antes que aplausos tímidos começassem a florescer, ganhando intensidade. Emma desceu do pódio, o peso da batalha ainda à sua frente, mas com o coração leve. Ela acabará de desferir o golpe mais importante de sua vida. Nas semanas seguintes ao discurso de Emma, um vento de mudança soprou pela elite mundial.
Diversas reformas foram implementadas, investigações aprofundadas foram conduzidas e a pressão popular forçou alguns líderes a prestar contas. Emma, agora um símbolo de uma nova era, continuou a trabalhar com sua coalizão, ciente de que a luta por justiça estava apenas começando. Mas pela primeira vez ela sentiu que a balança poderia pender a favor da justiça e da verdade. Os bilionários que antes a ridicularizavam agora internalizaram uma realidade que não podiam mais ignorar. O verdadeiro poder não é aquele que esmaga, mas aquele que inspira e une. No centro dessa transformação, Emma olhou para o futuro, pronta para enfrentar os desafios. Mas convencida de que seus 10 tiros na arquibancada tinham sido apenas o primeiro passo de uma profunda revolução. Anos depois daquele dia memorável no campo de tiro, o mundo não era mais o mesmo. Instituições invencíveis foram abaladas e estruturas opacas foram expostas. Emma, sempre discreta, optou por continuar sua luta longe dos holofotes, apoiando novas gerações de ativistas e iniciativas cidadãs. Seu gesto simples, 10 tiros precisos, tornou-se um símbolo universal de esperança e resistência. Os bilionários, por sua vez, aprenderam a conviver com essa nova realidade, alguns tendo abraçado a causa da mudança, outros ainda tentando desacelerar o movimento. Mas o mais importante, a voz de uma única mulher, há muito ridicularizada, conseguiu fazer tremer os mais poderosos. Prova de que, às vezes, um único ato de coragem e determinação pode mover montanhas. O tiro perfeito de Emma agora ressoava como um chamado à vigilância, ao comprometimento e uma promessa de que a injustiça nunca ficaria sem resposta.